Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast do Papo com Batista, com a presença ilustre hoje do Felipe, sócio, filho do coração. O Eduardo, que vou fazer a apresentação dele daqui a pouco, que é grande o currículo do sujeito. Mas estamos aí com o nosso podcast para falar de negócios, de gestão, de finanças, de contabilidade, de tributação, de questões jurídicas, né? E hoje temos o prazer de receber aqui um especialista aí em recuperação judicial, em reestruturação de empresa, Eduardo, que é mestre em Direito nas Relações Econômicas e Sociais na Milton Campos, especialista em recuperação judicial pelo INSPER, graduado pela UFMG em Direito, graduado em Ciências sociais. Ciências Sociais pela Federal Isso. e em Direito pela PUC. Exato. E do escritório dele eu vou deixar ele falar, que já faz um marketing, um merchandising, e depois a gente cobra como patrocínio. Eduardo, obrigado por ter aceitado o convite, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração. Ô, Kleber, eu que agradeço, você sabe a admiração que eu tenho por você, pelo Felipe, Obrigado. pelo escritório, já são alguns anos trabalhando junto, e quando recebi o convite, a única resposta possível era sim, né? Mesmo porque não foi convite, foi convocação. Foi intimação, Foi, né? então, Advogado cumpre intimação. então não tinha jeito. Mas, Eduardo, fala aí hoje como é que está a sua... Antes da gente entrar aí na questão específica, né, das transportadoras, Sim, que é o que a gente gostaria de bater um papo hoje, né, da sim. recuperação judicial e para empresas transportadoras. Fala um pouquinho hoje como é que está a sua atuação, o seu escritório. Sim. Bom, Kleber, a gente já se conhece já tem alguns anos, né? Já, Sim. já trabalhamos em alguns processos e, coincidentemente, nós completamos 2 anos de escritório da semana passada. Oh, bacana. E foi um projeto que sempre foi cultivado desde da faculdade de Direito, de um dia poder ter um escritório especializado em recuperação judicial, né? Eu sempre conto a história que eu fui fazer o curso de Direito porque a empresa da minha família pediu recuperação judicial, né? Então vivi isso dentro de casa Do e outro lado, fui... né? Vi meu pai, meus tios todos, né, envolvidos num processo de recuperação. Fui estudar o direito para poder contribuir e tomei gosto, né? Tanto é que estou aqui Bacana. hoje e o escritório carrega justamente essa identidade com a recuperação judicial, né? Nosso objetivo é ser realmente especialista nesse tipo de processo, podendo contribuir para a solução de problemas para quem está com dívida, né? Para os devedores, para os credores, para investidores. Então a gente é completamente focado e especializado nisso. Joia. Minas tem uma carência disso, né, Eduardo? A gente vê muitas das empresas de advocacia, né, atuando aqui em Minas, são de fora, né, de São Paulo, do Mato Grosso. Você vê essa carência de profissional especializado em Minas em recuperação judicial? Kleber, eu tendo já passado por outros escritórios que também trabalham com recuperação judicial, uma vontade que eu sempre tive foi justamente fazer uma banca de advogados que só trabalhasse com isso, né? O que a gente vê muito em Minas são escritórios especializados em direito empresarial, né, que naturalmente vão atender empresas, Sim. mas que tem como um dos braços e não normalmente o principal ramo de atuação a recuperação judicial. Recuperação. E eu acho que hoje uma tendência, não só no mercado jurídico, né, mas em várias áreas, é você buscar uma especialização bem dirigida para um ponto de Certo. atuação. Como você disse, em São Paulo, a gente tem escritórios que hoje só fazem essa atuação na recuperação judicial. É isso que a gente está tentando emplacar aqui no estado, né? E isso é importante, né? Porque é um processo bem peculiar, né? Bem diferente de uns demais processos, né? Com várias particularidades, né, Eduardo? Sem dúvida, né? E agora, para o nosso ouvinte aqui entender, Sim. eu queria que a gente fizesse um bate-papo assim, bem menos técnico, né? Claro. Porque nosso objetivo aqui é o empresário que está nos ouvindo, o contador que está nos ouvindo, o transportador que está nos ouvindo, entender esse processo de recuperação judicial. Antes de passar a primeira bola aí, vou passar uma bola para o Felipe primeiro. Felipe, quando que você acha que a empresa
tem ali o diagnóstico que ela deve pedir uma recuperação judicial? Ô Kleber, assim, o que a gente percebe na prática hoje, no dia a dia, Uhum, é que as empresas nem mesmo chegam a fazer um diagnóstico bom. Qual que é o remédio que eu preciso para poder estancar meu cenário de crise econômica e financeira, né? aham, Então, as empresas transportadoras hoje, elas têm uma carência de uma análise contábil, econômica, financeira, que dê ali esse diagnóstico. uhum, Eu acho que é muito sensível dizer quando que a empresa ela deve entrar com esse pedido de recuperação judicial, porque isso vai muito do dia a dia e do operacional de cada empresa. aham, Mas existem ali sintomas que podem ali saltar aos olhos do empresário e ensejar aquela luzinha ali vermelha de alerta que, aham, bom, preciso ter atenção nisso aqui. O que eu percebo hoje que chama mais atenção dos empresários são os financiamentos, principalmente daqueles caminhões ou outros veículos que estão com alienação fiduciária uhum, e aquele empresário ele tem dificuldade de caixa para uhum, poder sanar aquelas dívidas, né? Às vezes a uhum, prestação é muito alta, aham, o empresário deixa aquela dívida atrasar. uhum. Então, eu acho que esse é um bom indicador de que Tá na hora de fazer alguma coisa, né? isso, preciso tomar Uhum, uma atitude, né? uhum, Então, o que eu percebo na prática é que as empresas transportadoras têm tido esse diagnóstico para poder entrar com o pedido de recuperação judicial ou para poder buscar ali outro meio que seja, né? uhum. Eduardo, como é que a gente poderia explicar aqui para quem está nos ouvindo o que é um processo de recuperação judicial? Kleber, eu sempre gosto de olhar para a recuperação judicial da forma mais objetiva e simples possível. Uhum, Eu acho que nada mais é do que a formalização de que a empresa está em dificuldade. Eu falo de formalização porque você vai ao judiciário com um advogado e por uhum, meio de protocolo de uma petição vai dizer: estou em aham, dificuldade, estou com problemas, né, de caixa, e aí você vai fazer a identificação contábil financeira de qual que é a aham, natureza desse problema, vai formalizar que está com esse problema e vai contar o porquê que está com esse problema, né? Você vai expor as razões de aham, estar com esse problema de crise econômica financeira. E a recuperação judicial, então, você formaliza isso para depois você propor uma forma de resolver esse problema, né? Eu estou uhum, tentando aqui resumir o que seria justamente a petição inicial do processo, que marca o início da aham, recuperação judicial. uhum, O juiz vai ali avaliar se a empresa realmente tem condições de se recuperar, né? Há uma aham, primeira análise, uma análise mais sumária, né? Mais aham, superficial, e vai então dar a oportunidade dessa empresa propor uma forma de recuperar. E depois de proposta essa forma de recuperar, os credores dessa empresa vão dizer se concordam ou não com essa forma dessa empresa se recuperar. uhum. A recuperação judicial, ela não é muito mais do que isso, se a gente Sim, for sim, explicar. aham, Lógico que as complexidades vão surgindo no é, meio é, dessa no decorrer do processo, dessa né? simplicidade que eu expus aqui. Aham, Mas é formalizar perante todos, né, que você está em crise, explicar o porquê que você chegou ali aham, e dizer como que você pretende sair e ver se as pessoas concordam com essa proposta sua de aham, sair desse momento de dificuldade, né? uhum. Eu acho que a gente está falando de um tipo de credor complicado de negociar, né? Nós estamos Sim, falando de instituições financeiras, quando a gente fala de recuperação judicial de principalmente, né? transportadora, principalmente. É, 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 eu acho assim, não tem um- uma receita do momento de entrar, né? Mas, por outro lado, o que a gente às vezes percebe, né, no mercado, não só as transportadoras, mas as empresas aí de forma geral, elas deixam para fazer o processo muito tarde, né? Quando já tem uma certa dificuldade de recuperação, né? Nós já tivemos situação de empresa que já não estava funcionando mais e entrou com pedido de recuperação. Aí não tem como, né? Recuperação não é para ressuscitar, né? Então, assim, o empresário, né, ele tem que perceber e ter uma boa assessoria, uma boa consultoria ali para orientar. E aí, de novo, na sua fala aí do início, Eduardo, não é qualquer profissional nem da contabilidade e nem do direito, né? Tem que ser os profissionais especialistas no assunto, né? Para ver o momento melhor
para poder entrar com o pedido de recuperação, que não seja precoce, mas também que não seja tão tarde. Porque, normalmente, o que a gente tem visto é a entrada do pedido com desespero, porque está com processos de busca e apreensão. A corda já está no A pescoço. corda né, já cara? tá no pescoço, né? E aí já complica. Mas antes da gente entrar nesses assuntos mais técnicos, você acha, Eduardo, que hoje existe ainda um preconceito com a recuperação judicial? Tipo assim, o empresário falar, não vou entrar com a recuperação judicial, todo mundo vai ficar sabendo que eu estou devendo, não vou entrar com a recuperação judicial porque eu estou declarando a minha ineficiência em gestão. Como é que e por outro lado, né, como que a sociedade, né, os credores, né, recebe essa questão da empresa entrar em processo de recuperação judicial? Kleber, essa é sempre uma questão muito de difícil resposta, porque de fato é uma questão cultural, né? A gente não cansa de falar que nos Estados Unidos falir é um grande aprendizado, né? Tem vários empresários de sucesso norte-americanos que falam que só são de sucesso hoje porque erraram ontem, né? Então eles passaram por uma falência, por um insucesso, e a partir daí se reinventaram e foram tentar de novo. Lógico que eu estou falando aqui de uma cultura muito diferente da nossa, mas que hoje inspira muito do que a gente faz na recuperação judicial. Eu vejo que desde 2005, quando foi aprovada a nossa nova lei de recuperação, né, que antes a gente falava em concordata, acho que a gente evoluiu muito, até porque hoje grandes empresas pedem recuperação judicial e se tornou um assunto mais corriqueiro do dia a dia do empresário, né? Processos grandes como da Lojas Americanas, como da Oi, da Samarco. Acho que quando vai sendo inserido mais na conversa de todo mundo, você vai desmistificando aquela história. Agora, de fato, reconhecer um erro nunca é fácil, né? Nem para o empresário, nem para ninguém. Por isso que eu disse, a recuperação judicial, o primeiro passo é você formalizar uma crise, né? Uma situação de dificuldade. Agora, eu tento muito quando os clientes procuram e falam dessa insegurança, né? Como que o meu credor vai reagir, como que o mercado vai reagir. E aí vai numa filosofia do escritório, e eu sei que vocês compartilham dela comigo, é melhor a transparência do que você tentar enganar quem está do outro lado da mesa, né? Sem sombra de dúvida. Então, a recuperação judicial eu acho que é um excelente momento para o empresário que eventualmente errou ou que está em crise por alguma outra razão que não seja o erro dele, mas que está lá, né, com dificuldades já de fazer pagamento aos seus fornecedores, de cumprir com os compromissos com seus clientes. Eu acredito que a melhor forma de lidar com isso é jogando aberto, né? Assim, mostrando qual que é a sua real situação. E nesse sentido, eu tenho falado muito com os clientes que uma recuperação judicial pedida no momento correto, né, que é isso que você está dizendo aqui, ela envolve você não pegar de surpresa todo mundo. Porque, lógico, né, existem circunstâncias em que a gente não consegue evitar e a gente, da noite para o dia, é obrigado a fazer um pedido de urgência lá perante um juiz para preservar uma empresa. Mas isso soa mal, né? Às vezes eu acho que isso soa como uma tentativa de no apagar das luzes, dar um último suspiro, e a recuperação judicial eu vejo muito mais como uma possibilidade de você organizar a casa. Porque você já está com algum problema há mais tempo se você chegou nesse estágio, né? Sem dúvida. E não importa, né, se foi erro, se foi má gestão ou se foi condições de mercado. O que importa é, agora, esse empresário tem uma dívida, precisa recompor essa dívida, e a recuperação judicial é um meio para isso, né? E como você bem colocou, de tornar transparente. Mas aí, Felipe, falando que a recuperação judicial é um meio para isso, como que o processo, né, a recuperação judicial pode ajudar uma empresa a se reestruturar, né, a se reerguer, a se recuperar, né, que é o objetivo, né, da lei?
Ô, Kleber, eu acho que o primeiro ponto da recuperação judicial e que contribui muito para as empresas é o fato de congelar as dívidas na data em que eu peço a recuperação judicial, né? E o que significa congelar as dívidas? Eu não vou ter mais ali a cobrança de juros ou qualquer outro tipo de atualização que seja no meu endividamento. Um outro ponto que o Eduardo deve comentar mais para frente é que eu consigo garantir ali a manutenção dos bens que são essenciais à minha atividade. Então, no caso do transportador, existe a possibilidade de mesmo ter ali a dívida com o caminhão, ele vai manter aquele caminhão para poder gerar receita, para poder manter a sua operação. Ele tem um ganho de poder renegociar as suas dívidas, né? Então, ele vai propor o plano de recuperação judicial. Então, se a partir do diagnóstico econômico-financeiro que ele fizer junto à sua equipe, né, o empresário fizer ali com seu contador, com o advogado, ele vai conseguir propor meios de pagamento com deságio, ou seja, eu vou dar um desconto no meu endividamento, posso prolongar essa dívida de acordo com o meu fluxo de caixa. Lógico que isso vai ser submetido à aprovação dos credores, né, e à homologação do juízo, mas eu vou fazer essa análise a partir da minha estrutura operacional, do meu caixa. Então, tem também esse ganho. E a partir disso, eu ganho também com a questão de poder controlar melhor a minha parte administrativa e financeira, porque a recuperação judicial, ela acaba que exige mais essa organização da empresa como um todo, né? Ela acaba requerendo mais do gestor que ele exerça mesmo um papel de gestão, né? Eu vou controlar a minha contabilidade, vou fazer uma análise do meu balanço, do meu ativo, do meu passivo, vou fazer uma análise do meu cenário econômico-financeiro e a partir dali eu consigo então ter a visão mais clara de para onde a minha empresa vai, né? Então eu consigo planejar melhor até o futuro da empresa. Só um comentário sobre isso que o Felipe está falando. Eu acho que uma coisa que eu fui aprendendo muito, principalmente trabalhando com vocês, vendo a atuação suas em processos, quando vocês atuam como perito, eu hoje olho para a recuperação judicial, todo mundo fala muito da suspensão, da preservação do patrimônio, da preservação de máquinas, veículos, né? Bens que compõem ali o ativo da empresa como um dos principais benefícios, né? E eu hoje, não que isso não seja um excelente benefício, é evidente que sim, e o plano de recuperação judicial também, mas hoje eu tenho insistido muito com os clientes como que a recuperação judicial é um excelente meio de você organizar a empresa, porque você vai estar passando por uma auditoria constante dos seus números e da sua atividade. E aí eu vejo muito, principalmente para empresas, vamos dizer, de pequeno e médio porte, né, que não é uma Samarco, que é auditada anualmente, uma Americanas, que é auditada anualmente, que é a oportunidade que você tem de formalizar 100% sua operação, de colocar em conformidade com todas as orientações. E isso eu acho que é a tendência, né? Eu estava acompanhando também questões de reforma tributária e tudo mais. A gente sabe como que o cerco está fechando para todo mundo. E eu acho que a recuperação judicial contribui muito nisso. Você está ali fazendo tudo sob a fiscalização de um administrador judicial, de um perito, de um juiz. E eu acho que isso é tão salutar porque a gente tem que olhar muito para a recuperação judicial como uma forma de resolver o para trás, né? Como o Felipe falou. Você faz um corte, né? Você define um momento. A dívida, até a data do meu pedido, eu vou renegociar ela inteira. Mas eu tenho que olhar para frente, meu negócio tem que continuar, né? Ele tem que se recuperar e voltar a ser lucrativo e rentável. A recuperação judicial, na hora que você organiza, tem um perito, tem um contador, tem um financeiro organizado, você está promovendo a possibilidade dessa empresa perpetuar, né, no futuro, não só organizar o para trás, né? Então eu também tenho incentivado muito clientes que ficam, às vezes, em dúvida da recuperação judicial, de que assim, olha, sabe aquilo que você está adiando há anos, que é organizar a sua empresa e parar agora você vai ter. e parar de ficar falando, não, primeiro eu tenho que... Não, agora é a hora de organizar a casa, né? De levar a sério esses pontos. Então, tem sempre destacado muito isso, e para isso a gente precisa de uma equipe igual que vocês têm aí, financeira e contábil, né? É interessante, outro dia nós pegamos uma recuperação, né, como perito do juízo.
Eles tinham um faturamento de 2 milhões e na contabilidade o faturamento era 200 mil. Aí teve dois problemas. Eles tinham lá 16 caminhões, 15, 16 caminhões. E aí o juiz falou, não, mas 15, 16 caminhões não é essencial para ter um faturamento de 200 mil. Não precisa. Não precisa desse tanto de caminhão para ter um faturamento de 200 mil. Não é essencial. Né? Então já pegou o sujeito aí. E aí eu disse para ele, olha, acabou. Agora é tudo por dentro, oficial. Ah, mas eu não vou dar conta de pagar o imposto. Vai, porque não é só você que paga, não, o Brasil inteiro paga. Né? Então, assim, às vezes eu dou palestra para empresário, então eu falo o seguinte, Eduardo, se o seu negócio não gera recurso suficiente para pagar o tributo, repense o seu negócio. Né? Porque alguma coisa está errada, você está ficando com um dinheiro que não é seu, e é patrimônio em alto mar. Um vendaval vai vir e vai te afundar. Né? Então, não adianta. Tributo tem que pagar. E estou falando nessa questão do tributo, porque muitas das vezes a informalidade ela é com o fim de sonegação, né? Que é para não pagar o tributo. Né? Então, isso faz com que, e é bom isso também, que o empresário se organize. Claro, ninguém quer sair pagando tributo voluntário, né, que não precisa, mas você tem que pagar o que está dentro da lei, né, o mínimo possível, mas seguindo a lei, e poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu arrisco dizer, Cleber, sobre isso aí, que é uma vivência que eu estou tendo aí hoje, se a gente for um pouquinho mais a fundo nessa questão, né, da contabilidade paralela, da venda sem nota, que o empresário acha que é ali que ele está ganhando rios de dinheiro, muitas vezes você vai pegar que é aquilo ali que está inviabilizando a atividade dele, porque ele vai fazer aquilo ali de uma forma... Lógico, já é ilegal porque ele está tentando evitar pagamento de tributo, eu não vou entrar no mérito disso. Mas ele acha que aquilo ali está fazendo o negócio ficar de pé, quando na verdade, às vezes é aquilo ali que é a torneira aberta do negócio dele, porque ele não tem controle do que ele está comprando, do que ele está vendendo. Fica sempre uma informalidade que não é só a informalidade tributária, mas a informalidade financeira, de gestão de caixa, de tudo mais. Então, eu acho que formalizar o negócio vai muito além de começar a pagar seus tributos, né? De entender com o que você gasta, quais são suas despesas, qual que é a possibilidade real do negócio dar um retorno financeiro para o investimento. Então, eu acho que não tem... Não existe mais espaço para o empresário para esse tipo de atuação no mercado. Né? A fiscalização também está mudando muito, né? A automatização da fiscalização. Não, mas eu queria dizer que essa questão de tributo, né, me chamou a atenção pelo seguinte: não é raro quando a empresa ela apresenta o fluxo de caixa para poder pedir a recuperação judicial, ela não considerar o pagamento de tributo. Né? Ela considera que ela vai cumprir o plano de recuperação judicial e esquece de considerar que lá dentro ela tem que pagar o tributo. Pagar o tributo. Não só o tributo corrente, não vai se recuperar. o tributo para trás também. Então, acaba que é meio que deixado de lado essa questão tributária e que ela é importante, né? Sem dúvida. Eduardo, para a gente deixar ainda um pouco mais claro ainda, né, do que tá, que eu acho que estamos numa conversa boa. Sim. Chega um empresário hoje no seu escritório para pedir uma recuperação judicial. Como que você qualifica esse cliente e vira para ele e fala assim, não, o seu caso é um caso de recuperação judicial. Olha, não, o seu caso não é caso de pedido de recuperação judicial, seja lá para o motivo que for. Como que é isso? Quando que a empresa está apta a pedir um processo de recuperação judicial? Bom, Kleber, o primeiro ponto que a gente coloca no escritório, e esse talvez seja um dos mais relevantes, é como que está o custo financeiro da operação. Ou seja, quão comprometido seu caixa está com o pagamento de financiamentos, seja eles de qualquer natureza, né? E aí, normalmente, quando você já tem um custo financeiro elevado, isso já é uma sinalização muito forte para uma recuperação judicial. Você está operando todo descontado já, né? Você precisa de factory no dia a dia,
os bancos, quando você começa a fechar a linha de crédito em banco de primeira linha, e você já não consegue mais nesses bancos principais obter nenhum tipo de crédito, e a própria natureza de você só conseguir operar alavancado, né? Isso já é um Sim, sim, problema sério na gestão. Mas para mim, o sinal vermelho principal é quando a sua operação, e aqui nós estamos conversando de transportadoras, Uhum. ela depende de bens que não são seus. E o que eu estou dizendo com bens que não são seus? Você pega os veículos hoje, seja em transportadora que vai transportar produtos ou insumos, seja em transportadora de pessoas, né? Sim. Tanto os caminhões quanto os ônibus, normalmente você fez a aquisição por meio de um financiamento com o banco, né? Então, o banco que, na verdade, é dono daquele bem Sim, ali. sim. É uma concepção um pouco complexa do Mas é direito. isso mesmo, você tem só a posse dele, né? Você pode usar, mas não é seu, né? É É. basicamente isso. E se você parar de pagar, eu vou pegar de volta. É isso que acontece. E as transportadoras, quando chegam com esse nível de situação, em que você vai olhar a frota, e a frota não é quase nenhuma frota própria, né? Nós estamos falando tudo de frota de banco, para dizer o português mais claro possível. E você diz assim: olha, sua frota não é sua, é de um banco que te financiou. O seu custo financeiro está lá nas alturas, você não vai dar conta de pagar cedo ou tarde. É justamente assim, é o paciente no CTI que ele está com os batimentos cada vez mais próximos de zerar. Quase parando. Então, ali eu vejo que é assim, quase 100% de orientação no sentido, tem que pedir recuperação Tem judicial. que pedir. Porque hoje, e isso eu sou muito, vamos dizer, chato com os clientes. Falo assim, olha, eu não acredito em uma advocacia de ficar fazendo ação revisional de contrato de banco que a gente escuta no rádio. Isso aí não vai resolver seu problema, Só não. para empurrar. Isso aí é quase que efeito placebo, né, do advogado. Ele fala, entrei com... Só te dar um exemplo, a gente faz muita perícia financeira lá disso, né? Tem consumidor, né, que ganha do banco lá, tal, tira isso, tira a taxa, tira não sei o quê. Aí a gente faz lá o cálculo lá para ver quanto que ele tem de restituição, dá R$15. Quando dá restituição, né? Então, assim, eu acho que o principal ponto a ser observado é se os principais meios da empresa, né? Ou seja, os veículos, que é aquilo que faz de uma transportadora a transportadora, são os veículos, né? Se você está com um risco enorme de perder esses veículos, você não vai dar conta de pagar a parcela do seu financiamento, é quase inevitável que a gente tenha que caminhar para uma recuperação judicial. E é raro hoje as transportadoras que estão com dificuldade terem frota própria relevante, né? Então, assim, a recuperação judicial para a transportadora, ela se desenha com muita clareza numa primeira conversa com um cliente. Perfeito. Né? Mas outras empresas e outros negócios realmente recomendam outro tipo de análise, né? Mas vamos ficar aqui dentro da transportadora só. Porque senão cada ramo dá um podcast diferente, né? O Felipe colocou há pouco sobre a suspensão, né, de processos e tal. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? O pessoal chama de stay period, né? Como é que funciona? Bom, Kleber, como eu disse, né, acho que dos benefícios da recuperação judicial, a gente tem, quando eu vou falar sobre recuperação, tem 3 pilares, assim, né? O primeiro deles que eu vejo é a suspensão, que eu vou falar sobre ela agora. O outro é o plano, que você vai renegociar tudo para trás da maneira como você acha que é melhor. E o terceiro é a organização, que a gente falou um pouquinho atrás. Acho que esses 3 são os pilares que seguram uma recuperação judicial como algo positivo. A suspensão, ela se dá por um efeito da lei, né? O que eu quero dizer com isso? Não é uma interpretação que o advogado está dando para a lei e ele está ali tentando argumentar. É texto expresso da lei. Você pediu recuperação judicial, fica suspenso pelo prazo de 180 dias, podendo se prorrogar por mais 180 dias, a possibilidade dos seus credores cobrarem as dívidas existentes ali. Aí você vai me perguntar, que mais que suspende? Também vai suspender a possibilidade de se retirar do devedor, né? Ou seja,
não vai ser permitido mais que se tome de volta aquele veículo que faz parte da frota, mas que está no nome do banco. Vai ficar preservado esse veículo para que você possa manter aquela atividade sua de transporte ativa. Perfeito. Né? Essa que é a grande trunfo aí de uma suspensão. Uhum. Você afasta o risco de perder esse veículo, porque ele é essencial para a atividade de transporte. Se você retirar da transportadora todos os veículos que ela tem, aí ele vai fazer o quê? Né? Não vai se recuperar, né? Não tem como recuperar. Fecha as portas e vai fazer alguma outra coisa, né? Porque sem o veículo você não faz. E aí entra num ponto que a gente estava até batendo um papo aqui antes de começar, né, Cleber? Que eu acho que hoje talvez seja o grande paradoxo da recuperação judicial da transportadora. É muito provável que a gente consiga suspender essa possibilidade de perder os caminhões ou os ônibus, os veículos, durante esse período, mas isso não significa que você vai conseguir renegociar essa dívida com o banco. Porque esse banco não está obrigatoriamente sujeito a negociar com você na recuperação judicial. Não vou aqui entrar em termo técnico disso, mas é basicamente o seguinte: o banco não pode te tomar o veículo, mas ele também não é obrigado a rever as condições dele lá para você pagar. E aí é algo que eu tenho conversado muito com colegas e até já tivemos a oportunidade de fazer isso no escritório, é não ir para o caminho imediato da recuperação judicial. Eu acho que talvez uma das grandes evoluções da lei recentes, né, da última alteração que nós tivemos, foi permitir a possibilidade de, antes de você tomar a decisão definitiva por uma recuperação judicial, você tentar negociar com todos os seus credores pelo período de 60 dias. É assim, ó, antes de ir para a medida, vamos chamar, drástica da recuperação, por que você não chama todo mundo num contexto de mediação? Que é sentar na mesa, igual nós estamos sentando aqui, e tentar chegar a bons termos. E desse período de 60 dias... Isso com o processo judicial. Você com entra processo num judicial pedindo isso. Sim, é um processo judicial de mediação, em que durante 60 dias você vai ter protegido esse patrimônio, esses veículos. Só que nesse processo de mediação, que não é a recuperação, todo mundo tem que sentar na mesa. Ou pelo menos, se não vai sentar na mesa, tem que falar por que não vai sentar. Né? Então, eu tenho visto isso com muito bons olhos, porque essa mediação, ela obriga todo mundo a sentar para tentar resolver numa boa. Quando eu falo resolver numa boa, o credor pode apresentar propostas, né? Ele pode conversar. E ali é muito mais simples, né? É muito mais simples para o devedor e para o credor. E você tentando nesses 60 dias negociar e não conseguindo, você ainda pode pedir a recuperação judicial depois, se não tiver sucesso com isso. Então, como eu brinco lá no escritório, não vão queimar os cartuchos todos de uma vez, não. Se a gente consegue primeiro pegar o telefone, ligar para o advogado do banco e tentar conversar com ele, vamos pegar o telefone e ligar para o advogado do banco. Veio com a negativa? Não, então agora vamos tentar mediar isso com o auxílio de um mediador, de um juiz. Temos 60 dias para fazer isso. Não deu certo? Então agora nós vamos pedir uma recuperação judicial. Porque a verdade né? A recuperação judicial, ela, em bom português, é um caminho sem volta. Ou você recupera ou você quebra. É muito difícil você sair por alguma outra porta, né? Mas esse assunto aí, vou só fazer um parênteses aqui, vou voltar nisso aí, só para deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte. Se eu falar besteira, você me corrige. Tá? Regra geral, os créditos, né, principalmente de instituições financeiras ou de fornecedores, ou eles não têm garantia nenhuma, né, ou só aval às vezes, né, ou tem uma garantia real, que é um bem dado ali em garantia real, ou alienação fiduciária, que é o mais comum, né, no ramo de transporte, né, que os caminhões têm alienação fiduciária. Só que a alienação fiduciária é um dos créditos que não entra na recuperação judicial, correto? Então, você está nos dizendo que esse crédito de alienação fiduciária que não vai entrar no processo de recuperação judicial, eu posso
chamar ele também para uma mediação e, de repente, obter até um desconto Sim, nessa dívida com ele. sem dúvida. E se isso não der certo, Aí eu ainda vou entrar com processo de recuperação judicial e pelo menos durante um ano, sim. provavelmente, né, que é 180 dias mais 180, eu vou ter condição de me restabelecer e quitar essa dívida. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente, Kleber. E eu vejo assim, não vamos aqui entrar em questões muito técnicas sobre o crédito que tal não está na recuperação Sim, judicial. é. Agora, não só as transportadoras, mas o banco sempre vai querer uma garantia, né? Aham. E eu vejo com muito bons olhos a questão da mediação, porque ela não me restringe com quem que eu vou negociar, que é o que você está resumindo aí. Eu Aham. posso escolher negociar com todo mundo, independente dessa pessoa ter garantia ou não, Aham. tá? Por quê? Porque na mediação eu não vou propor um plano que vai obrigar todo mundo, independente da pessoa querer ou não. A Uhum. mediação é justamente sentar na mesa e escutar o que funciona para um lado, o que funciona para o outro. O grande Perfeito. benefício da mediação, e isso é algo que eu sempre vi na recuperação judicial com muito bons olhos, é por que o banco vai querer negociar com você? Você vai pegar o caminhão de volta, vender e olhar para o lado e ir embora. A mediação faz o seguinte, olha, você não vai poder pegar esse caminhão. Primeiro você tem que sentar na mesa e negociar. Aham. Se você se negar a negociar, tudo bem, é um direito seu. Ninguém é obrigado a dar desconto para os Sim, outros, sim, não né? é. Uhum. Mas, pelo menos, você está demonstrando ao juiz o seu interesse em resolver o problema. E aí a gente começa a entrar nesse aspecto da mediação que eu estou dizendo, em algo que eu acredito muito lá no escritório e eu falo muito com os clientes que nos procuram numa situação, muitas vezes, de desespero. Ah, eu vou perder os caminhões, o Aham. banco vai acabar com o meu negócio e tudo mais. Eu vejo com muita tranquilidade eu ir até um juiz e dizer a esse juiz o seguinte: olha, o meu cliente é uma transportadora. Se você autorizar que ele perca os caminhões ou os ônibus, vai acabar o negócio. E você vai autorizar que ele perca isso em função de um banco que eventualmente declarou um lucro semestral de bilhões. Só que o efeito disso daí é nós vamos perder X empregos, Aham. que são as pessoas de emprego direto que a transportadora gera. Uhum. E aí volta no assunto anterior, né, Kleber? Se você está organizado e pagando tributo em dia, você vai perder a arrecadação de Tá. X Também. de tributo que essa empresa paga. Uhum. E aí nós vamos fazer tudo para que esse banco aqui pegue esse veículo e venda num leilão com não sei quantos por cento de desvalorização desse Aham. veículo. E aí, por conta disso, nós vamos deixar a gente desempregado, tributo sem recolher e fechar uma empresa? Olha, eu falo com muita tranquilidade. A sensibilidade dos juízes a esse contexto é muito favorável ao devedor. Uhum. Então, a gente já observa que os juízes têm uma predisposição a, pelo menos num primeiro ano, falar assim, não, senta lá e negocia, Vamos, bicho, vamos né? tentar negociar. Se não é abuso, É. que é o que eu tenho colocado em termos de Aham. isso é abuso de poder econômico, que Aham. aí não que seja fácil, Uhum. mas eu acho que qualquer um que está nos escutando entende Aham. como que você chega a uma sensibilização de um juiz sobre essa situação de abuso, né? Sim, Por sim. isso que eu vejo com muito bons olhos uma mediação. Não. Bacana. Agora, você comentou um Ô, negócio Kleber, aí. só fazer Pois uma não. pergunta antes, porque me chamou a atenção o seguinte: a empresa, quando ela entra com essa mediação, ela vai negociar com diversos credores ali. Ela pode chegar em acordo com alguns e outros não. Sim. Se porventura ela chega a pedir a recuperação judicial, aquele credor que ela chegou em acordo, ele vai estar sujeito à recuperação judicial nas condições do acordo? Pois é, a resposta imediata da lei é: não, se você vai pedir recuperação judicial, todo mundo vai retomar a condição anterior. Mas eu tenho visto também a possibilidade de você já prever nesse acordo que se você tiver que pedir recuperação judicial, porque eu consegui negociar com o Felipe, mas não consegui negociar com o Kleber, Uhum. que você já vai concordar com a minha recuperação judicial se eu manter o que eu já combinei com você. Então você começa a dar Ok. saídas para Uhum. isso, né? Uhum. Você começa a colocar cláusulas no sentido de, olha, fizemos um acordo, você já concordou em um desconto, em um parcelamento. O Kleber não.
Só que o Kleber tem um crédito tão alto e ele é tão relevante financeiramente que eu vou ter que pedir recuperação judicial. Que não adiantava para mim resolver só com o Felipe. Só um lado. Eu tenho que resolver com o Kleber também. A gente já deixa estabelecido uma cláusula expressa que se eu pedir recuperação judicial e apresentar um plano que seja igual ou melhor do que o acordo que nós fizemos, você já está dando ok no meu plano. Ok. Né? E eu acredito muito que numa situação como essa, é muito provável que o acordo que eu faça com você seja tão bom quanto o plano, né? Então, seria feito num plano. sim. Só para a gente aproveitar essa questão, nós estamos falando da mediação e depois da recuperação, né, os tipos de crédito. Acho que um grande problema das empresas hoje é tributo. Muita empresa está endividada. Às vezes não está endividado um pouco com o banco, nada com fornecedor, nada com funcionário, mas o tributo está lá no alto porque a primeira dificuldade financeira que a empresa tem, ela para de pagar tributo. Né? Porque se ela parar de pagar o fornecedor, ela não vai ter fornecimento. Se parar de pagar o empregado, ele não vai trabalhar. Né? Mas agora, o tributo ele deixa de pagar, ele vai continuar a vida dele. Né? Como é que funciona aí a questão tributária, tanto nesse aspecto da mediação, quanto no aspecto da recuperação judicial? Bom, Cleber, de imediato eu já coloco que na mediação nós não vamos tratar do tributo e você não vai ter benefício nenhum no tratamento do tributo, por ser mediação. Algo que até então a gente falaria é que na recuperação judicial também você não conseguiria resolver sua parte tributária. E isso mudou. Sim. Pelo menos na minha maneira de ver, mudou drasticamente. Por quê? Porque agora você tem a possibilidade da transação tributária. Sim. E dentro da transação tributária existem incentivos já definidos em lei federal que a empresa em recuperação judicial tem que ter melhores condições de transação tributária. Isso. E aí eu antecipo talvez uma coisa que você deve estar querendo me perguntar e eu fui consultado semana passada sobre isso. Uma empresa que estava com a dívida tributária muito alta, não estava com problema com fornecedor, com banco, tomou conhecimento da transação tributária, tentou a transação tributária administrativamente, foi negado, porque você tem que demonstrar capacidade de pagamento, como que tá, você vai, né, se você pode pagar mais ou menos do que você está propondo na transação. E aí o cliente estava me contando que estava com o tributarista advogado dele lá, conversando com o procurador da Fazenda, e o professor, olha, mas se você tivesse em recuperação judicial, eu já tenho autorização para te fazer uma transação mais favorável. E aí me consultaram assim, vamos pedir recuperação judicial para poder fazer uma transação tributária mais favorável? Eu confesso que eu fiquei, assim, ousado, né, a ideia de fazer isso. Mas é real, porque vocês devem conhecer mais do que eu, porque eu não sou tributarista, apesar da gente passar por isso em alguns momentos. Quando eu comecei a estudar mais a transação tributária, porque isso tem aparecido muito no escritório, eu falei assim, olha, o que hoje se exige para ter uma boa transação tributária, né, que é a viabilidade, as condições de pagamento, assim, isso aqui é uma recuperação judicial. Porque o que você faz num plano de recuperação, que é a sua proposta de transação tributária, e você apresenta um laudo de viabilidade daquele plano, é a mesma coisa que você faz para o fisco na hora que você vai fazer uma transação. Eu arrisco dizer, e aí é que eu estou falando só por percepção, não tem notícia disso, que a transação tributária se inspirou na recuperação judicial em alguma medida, né? Sim. Na hora que a proposta me lembra muito um plano, o que está sendo admitido me lembra muito o que se admite num plano. Mas eu tô para dizer uma outra novidade para vocês, que eu não sei se vocês já fizeram isso, mas também chegou no escritório uma consulta que eu achei essa ainda mais ousada, que é a adesão a um regime especial tributário, que foi negada administrativamente, e eu pedir ao juiz da recuperação judicial que suplante a decisão do órgão administrativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Por meio de uma demonstração financeira, contábil, que sem um regime especial tributário o negócio não é competitivo, e me foi negado administrativamente, porque eu já estou com dívida tributária, né? A gente sabe que a adesão a um regime especial, você precisa de estar em dia com essas obrigações tributárias. Mas como a empresa está em recuperação judicial, você olha, eu estou em recuperação judicial, eu não preciso de CND para pedir recuperação judicial, né? De certidão negativa. Para eu ser competitivo, os meus concorrentes todos aqui têm o regime especial tributário, só eu que não tenho. E eu já estou em recuperação judicial. Eduardo,
que você acha de fazer uma petição para o juiz da recuperação judicial, para que ele me autorize de forma provisória, lógico, podendo revogar a qualquer momento, que eu faça parte desse regime especial para ver se eu consigo recuperar o negócio. Então nós estamos construindo esse pleito. Bem complexo. É viu? complexo, mas Tudo, eu Porque, inclusive, vejo... nós estamos falando de jurisdição, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de tributos federais, né? Teria que ser na Justiça o juiz Federal, da né? recuperação é estadual, né? Bem complicado. Extremamente complicado, mas o que eu tenho visto, e acho que eu estou só dando esses dois exemplos, Aham. porque realmente foram consultas recentes no escritório, Uhum. e aí talvez volta na primeira pergunta que você me fez. E isso que eu vejo com muito bons olhos. O empresário tem vergonha de dever? O empresário hoje, a cultura nossa é do cara não querer pedir uma recuperação judicial, porque isso pode ser queimar o filme no mercado. É. Por esse tipo de pleito e como as pessoas estão começando a olhar, eu vejo que não. A recuperação judicial muitas vezes é um momento que a empresa está passando. Tá ficando mais comum, né? Eu vou passar por uma crise, eu tenho que buscar mecanismos para eu sair dela. Aham. E cada dia é mais comum que você tenha momentos de oscilação, porque a própria economia oscila. Qual o problema Sim. da sua empresa oscilar? Nenhum problema. E a recuperação judicial tem se tornado atrativa para o empresário. Quase que uma estratégia empresarial, né? Então, esses dois exemplos tributários aqui, eu acho, para usar a palavra, né? Fantástico. Arrojado, Arrojado. para não dizer outra coisa. É. E lógico que vale a tentativas, né? Acho que vale uma discussão também bem ampla, né? Porque Mas imagina se a gente tem sucesso nos dois. Uma transação tributária mais favorável e uma adesão ao regime especial tributário porque você está em recuperação judicial. Assim, aí sim, você está começando a criar um ambiente de crise em que não é para você ter vergonha de estar em crise. Pedir ajuda é, às vezes, o melhor caminho. Mas Bacana. Show de bola. Ô, Felipe, normalmente lá quando o devedor, né, a empresa em recuperação vai apresentar lá o plano de recuperação, né, tem várias situações, mas uma delas, né, várias situações de recuperação, mas uma delas é propor um deságio na dívida, né, um pagamento de um deságio com a dívida e, às vezes, lá parcelamento durante um prazo, né, X anos e tal. O que você mais tem visto aí lá nos processos que nós estamos atuando? Ô Kleber, o que eu percebo desses processos, especificamente de transportadora, né? Porque a gente vê deságio de tudo quanto é tipo, né? Até deságio de 90% da dívida a gente acaba vendo lá. Mas Eu vi um de 96% em São Paulo. não vamos nem entrar no mérito, né? Mas o que eu vejo mais com essas empresas transportadoras são prazos de carência do que deságio. Então, eu vejo mais empresas propondo um prazo maior para iniciar os pagamentos e depois fracionar esse pagamento em mais tempo com um deságio menor. Então, deságios ali por volta de 50%, 60% da dívida, mas buscando um alongamento da dívida em detrimento de um desconto maior desse endividamento. O que eu percebo disso na prática e quando a gente acompanha as empresas de recuperação judicial é que elas buscam mesmo um fôlego financeiro, né? Elas têm ali noção da dívida delas, né? Elas não querem, que a gente fala vulgarmente, dar o cano, né? Eles não querem dar o cano, mas querem ter um fôlego para poder dilatar o prazo de pagamento. Isso é o que a gente tem visto mais no dia a dia. Mais esticar a dívida, né? Isso. Não obstante, o deságio também ajuda bastante, né? Até porque, e aí, esse deságio, né, ele tem uma outra importância, Eduardo, que um processo de recuperação judicial não é um processo barato, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, acho que essa questão do processo não ser barato talvez seja a principal razão de quando algum cliente nos consulta no escritório, ele acabar decidindo por não ir para a recuperação judicial. Acho que hoje é um problema que a gente enfrenta, porque de fato não é barato, tem alguns custos na recuperação judicial que não existem em outros processos,
porque você vai ter que remunerar um administrador judicial, você vai ter que remunerar um perito judicial, que tem uma função essencial no sucesso desse processo. Isso não se coloca em discussão em momento nenhum. Não acho que é uma figura que não deveria existir, muito pelo contrário, é uma figura que é a função central no processo, mas que isso acaba trazendo, e eu falo isso assim na percepção prática, né? Você consegue para o seu cliente uma suspensão de cobrança de dívida para renegociar e traz para ele um outro compromisso financeiro mensal que normalmente ele não está na hora de assumir esse compromisso financeiro, né? Estou falando que se equipara, mas de fato é sempre uma surpresa para o cliente quando a gente conta o custo que é para ele ter que manter uma recuperação judicial ativa, né? E isso, de fato, o cliente se assusta. Eu acho que ainda pouco convidativo por conta disso, né? Eduardo, eu tinha essa linha de raciocínio, hoje eu penso um pouco diferente sobre isso. E aí, queria ver se você endossa ou não. Claro. Né? Normalmente tem que se pagar lá o custo do processo, né? Que você bem colocou aí, o administrador judicial, perito, e o próprio advogado que vai entrar com o pedido, né? Sim. Que, como é uma matéria muito especializada, não é um honorário baixo. Mas, por outro lado, se eu consigo apresentar um plano de recuperação com um deságio mínimo que seja de 20%, 30%, esse deságio já paga esse custo. E mesmo o pagamento do administrador, né, você disse que quando eu entro com o pedido, eu já estanco a dívida. Né? Eu nem posso pagar os credores anteriores. Né? Inclusive é crime falimentar. Né? Não é? Nem se eu quiser pagar, eu não posso. Sim. Então significa que dali para frente eu estou formando caixa. Porque eu estou deixando de pagar a dívida, estou deixando de pagar aqueles juros absurdos que eu estava pagando, estou formando caixa. Então eu consigo pagar o custo do processo. E no final, a conta, se eu coloco esse deságio, que às vezes não é para prejudicar o fornecedor, não é para prejudicar o credor, é para eu ter condição de entrar com esse processo e conseguir recuperar a minha empresa. Né? Então, eu acho assim, eu acho que é um processo caro, mas é um processo caro que financeiramente Ele se compensa. Ele se compensa. Você É, concorda? Eu concordo. Uma coisa que eu tenho pensado muito no escritório, e já que nós estamos conversando com ideias aí, ainda não, pelo menos da minha parte, postas em discussão em processo, né? Primeiro, né, algo que eu sempre falo quando vou apresentar um plano de recuperação judicial, porque a gente atua não só para o devedor, né? A gente atua para credor também e a gente acaba entendendo o que é sentar dos dois lados da mesa, né? Apresentar um plano com 70% de desconto para o devedor, o nosso cliente acha lindo. Quando eu estou advogando para o credor, o cara pula lá no alto, né? No céu, o que é isso? O que está acontecendo? 70% de deságio, pagamento em 12 anos. Então, assim, a gente tem que saber, acho que uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente para devedor, e eu vou chegar no que você está colocando, quando você estava lucrando há 5 anos atrás, você não chamou seus fornecedores para dividir seu lucro, chamou? Não. Você pôs no bolso. Você comprou seu imóvel, você fez seu pé de meia, você comprou seu carro. Agora que tá dando prejuízo, você tá chamando todo mundo para dividir ele com você. Então isso eu vejo com... cuidado. Há ressalvas. Como assim? Quando eu estava tendo lucro, minha empresa estava funcionando, que eu estava comprando daquele fornecedor, que eu estava tomando serviço daquele prestador, de certa forma eu estava distribuindo a minha riqueza. Também, sem dúvida. Porque dentro do serviço dele tem o lucro dele. Tem o lucro dele, então, sim. De certa forma... Sim. Você vai dizer ao seu fornecedor, você já ganhou dinheiro comigo. Você já ganhou comigo, agora vem me ajudar aqui Exato. para a gente poder continuar ganhando. E aí eu acho assim, não é que eu não concordo com isso. Eu ia chegar nesse ponto ainda, porque quando eu tô pelo devedor, eu falo assim, vai com calma no plano,
Porque teve um momento em que você ganhou dinheiro com isso daqui. Agora que você Sim. está perdendo, você está chamando o pessoal para dividir a conta Pra com dividir a você. conta. Mas na hora que você está do lado do credor, você também tem que dar essa notícia para ele. Pô, quando esse cara estava faturando milhões, você também pôs no bolso, porque, querendo ou não, você que fornecia para ele a Sim, matéria-prima, qualquer Uhum. coisa que o vale. Agora não custa nada você fazer, né, uma ajuda, uma sinalização de ajuda. Eu estou dizendo isso porque eu quero chegar no ponto que eu vejo hoje, que é algo que eu acho que pode, entre aspas, solucionar essa questão do custo da recuperação judicial. Uhum. Porque eu acho, primeiro, muito ingrato, muito injusto e muito inglório discutir com o administrador judicial e com o perito quanto que custa e quanto que vale o trabalho dele. Uhum. Porque ele não deu opinião na minha proposta de honorários quando eu estou advogando. Eu não me sinto também autorizado se ele acha que o trabalho dele vale aquilo Uhum. e tem, né, credenciais para cobrar aquilo, quem sou eu para falar que ele não tem, né, não deve receber Não aquilo. vale aquilo. É. Só que quando você está em recuperação judicial, são vários agentes envolvidos, né? Você tem o devedor, você tem os credores, você tem, às vezes, alguns investidores, você tem o juiz, você tem os funcionários, né, que são credores, mas estão ali dependendo do dia a dia. Os créditos que estão na ativa, né? O salário está rodando, né? É. Você tem agora a figura do administrador judicial, você tem a figura do perito, Uhum. né? E até a figura nossa do advogado, do devedor, que está à frente disso. Por que não definir essa remuneração nos patamares que são merecidos, mas que esse pagamento também seja objeto do plano de recuperação judicial para que você participe da solução e Uhum. na hora que essa solução se implementar, aí você seja remunerado por isso. Porque, querendo ou não, é um contrato de risco. Quando eu falo eu como advogado de devedor, você está sujeito a não receber por meses. Sim, Você sim. está sujeito a amanhã isso se Você transformar. já sabe que você está mexendo com uma empresa problemática. E é isso que eu falo, né? Assim, pode parecer um pouco duro o que eu vou dizer, mas se eu, Eduardo, formei em direito e decidi abrir um escritório especializado em recuperação judicial, eu não posso esperar que esse cliente bata a minha porta com o dinheiro saindo pelo bolso, querendo me pagar em dia os maiores honorários possíveis. Vai. Mas eu construo uma relação de confiança para que, se eu participar da solução do problema da crise e ele voltar a dar dinheiro, que ele mantenha uma relação comigo, para que nas vacas gordas eu também possa ganhar um pouco com ele. E aí, Kleber, essa é a minha consideração. Não é que seja caro ou não Sim, seja caro. sim. Uhum. É que eu vejo que também os agentes envolvidos, administrador judicial e perito, têm que olhar para a recuperação com esses olhos. Aham. Não é porque pediu a recuperação judicial agora e vai dar mais trabalho agora, porque tem uma verificação de crédito, porque tem uma assembleia, que eu tenho que ganhar mais dinheiro agora. Uhum. Porque, eventualmente, nesse momento é onde você tem que fechar todas as torneiras da empresa. Mas você colocar um compromisso de pagamento, com garantias, com tudo, Aham. dentro do plano, porque você viabilizou ou participou da solução, e aí você perpetuar num sentido de ter pagamentos de honorários a peritos e administradores judiciais para depois de encerrada uma recuperação judicial, isso que eu vejo como solução. Não é reduzir a Aham. remuneração dessas pessoas, mas é entender que, e acho que todos aqui entendem bem isso, o primeiro ano de recuperação judicial muitas vezes é um ano que você está organizando a casa, está Difícil, tendo né? políticas de austeridade mais severas dentro da empresa, Uhum. e até eu digo mais, né? Muitas vezes quando você vai ter uma reunião dentro de uma empresa com o departamento financeiro e você vai ver que o maior pagamento feito para prestador de serviço é para o administrador judicial, às vezes é difícil justificar até para a equipe. Porque aquela pessoa nem vai lá na empresa, nunca viu, não sabe quem é, o que esse cara tá fazendo. Fala assim, Aham. o que né, o diretor que tá aqui o dia inteiro, 12 horas por dia, chorando e suando dentro do negócio, por que tá atrasado? Por que nós vamos priorizar esse pagamento a um Aham. salário ou coisa que o valha? Então, eu acho assim... E aí eu tô dizendo isso porque assim, ninguém obrigou ninguém a ser administrador judicial e perito em recuperação judicial. A pessoa foi porque ela quis, né? Uhum. E está lidando com situação de crise. Então, por que não, ao invés de pensar ser um processo caro, e eu acho que tem que ser, Uhum. porque exige habilidades e competências que poucos profissionais reúnem, Sim. que esses agentes que sim exercem uma função pública,
se comprometam com a solução do problema de uma outra forma também. Aham. Porque senão a situação, e é isso eu falo que é uma visão que a gente escuta no escritório, soa muito mais a oportunismo do que a solução do problema. Assim, tá, agora que você está numa situação em que você precisa de mim, eu vou fazer qualquer proposta de honorários. Porque esse é o problema também. Quando decidem contratar o advogado, ele foi em 5, 6 escritórios, qual Sim. foi a melhor proposta, qual que sinalizou melhor a interesse em resolver. Uhum. Quando é o administrador judicial, não é uma livre concorrência. Se foi posto ali uma pessoa com um valor, né? Eu até vou parar de falar porque daqui a pouco eu vou me dispor com algumas pessoas, mas eu até acho que a administração judicial tinha que ser tratada mais como algo de negócio do que como algo. Assim, entre você ser funcionário público e ser empresário, Aham. você tem uma régua que vai para os dois lados. Eu acho que o administrador judicial está muito próximo do funcionário público, quando ele deveria estar muito mais próximo do empresário. E com isso eu quero dizer que por que não, na hora que se pede uma recuperação judicial, abrir para recebimento de propostas dos administradores judiciais? Qual que é a que faz mais sentido? Qual que é a que se casa melhor com aquele projeto de recuperação judicial? E aí sim você ter uma regulação entre os administradores de qual é a forma de trabalhar que vá viabilizar a recuperação de uma empresa, né? Porque eu, como advogado, não me sinto nem um pouco à vontade de cobrar honorários altíssimos no começo de um processo, que eu sei que a última coisa que a empresa pode ter é mais despesa. É. Mas lá na frente eu vou querer ganhar com eles, né? Uhum. Isso é uma sinalização de que eu quero fazer parte da solução Aham. e não ser um oportunista que vai ganhar dinheiro Mais um problema. num momento de dificuldade, né? Não, perfeito. Felipe, na questão contábil, o Eduardo falou aí da atuação do perito, né, do administrador judicial. O que você mais tem visto aí de problemas na questão contábil de empresas que, depois que entram em recuperação judicial, ou em outras palavras, quais os cuidados que a empresa deve ter depois que ela entra com pedido de recuperação judicial? Bom, Kleber, quando a gente para analisar essas empresas que entram com pedido de recuperação judicial, como o próprio Eduardo já falou um pouco atrás aqui, as empresas já entram com a corda no pescoço, né? Aham. Então, elas muitas vezes não se preparam para poder fazer aquele pedido de recuperação judicial. E quando eu digo se preparar para poder fazer o pedido, é organizar a documentação necessária para poder fazer aquele pedido, dentre elas a escrituração contábil, Uhum. né? E o que eu percebo quando nós vamos analisar essas empresas do transporte e que vão pedir a recuperação judicial é que a gente vê na escrituração contábil, né? A gente vê lá no balancete uma dívida, um determinado valor X, e quando ela traz para dentro da recuperação judicial qual que é o endividamento dela, que ela entende que é sujeito à recuperação judicial, Uhum. é completamente diferente do que está ali na contabilidade, né? E às vezes é maior, às vezes é menor. E isso muito em função da carência do controle contábil mesmo. Às vezes o empresário ele deixa de dar uma atenção para a contabilidade, não manda documentação, o contador também às vezes não dá a atenção necessária para a escrituração contábil Aham. e gera essa disparidade na documentação contábil e o que está sujeito à recuperação judicial. Qual que é o impacto disso dentro do processo, né? Primeiro, quando você vai planejar como você vai pagar essa dívida, você está lidando aí com um cenário que não é o real, Aham. né? Eu vejo, estou vendo que minha dívida é 1 milhão, mas na realidade minha dívida é 5 milhões, né? Aham. Então eu vou ter que Não dar, fica transparente, vou né? ter que dar outra tratativa para essa dívida. Uhum. E no final das contas a gente também tem a questão de remuneração dentro do processo, né? Do próprio AJ, que é uma remuneração com base no passivo. Uhum. Então, sob a ótica contábil, a principal dificuldade que nós percebemos é disparidade entre realidade e documentação contábil. Aham. Não, perfeito. Bom demais. Eu acho que quem está nos ouvindo aí deu para ter uma ideia de recuperação judicial, né? Se deixar, a gente fala mais, né, Cleber? Ah, fala, ixi.
Depois, na hora que a gente estava conversando aqui, eu estava pensando, assim, tem esse ponto aqui, mas isso aqui é melhor fazer um podcast só para isso. Ah, tem isso aqui, mas isso aqui é melhor fazer um podcast só para isso. Porque tem muita coisa para falar, né? Sim. Mas, ô Eduardo, queria aí as suas considerações finais e você dizer aí onde que te encontra, nas redes sociais e qual o meio que você quer deixar aí para as pessoas te encontrarem, e-mail, telefone, fica à vontade. Bom, considerações finais. Só para não perder o tema do programa, né? Sim. Eu ainda acredito que a recuperação judicial ou qualquer outro mecanismo que a gente tem hoje na lei de recuperação judicial é um excelente, é um excelente caminho a ser considerado por transportadoras. Aham. Porque a verdade é que quando você está com uma frota comprometida com bancos, é muito difícil você fazer uma discussão judicial que não seja por meio da lei de recuperação judicial, Aham. em que você consiga preservar a sua frota. Então, isso é uma Perfeito. conclusão que eu não tenho dúvida dela. Uhum. Lógico que nós vamos depois ter que enfrentar outros problemas na recuperação judicial, mas a preservação da frota, Aham. hoje, para mim, é sem dúvida a melhor resposta, o melhor remédio jurídico a se dar é por meio da lei de recuperação judicial. Seja a Bacana. mediação ou a recuperação. E, enfim, se alguém hoje tem uma transportadora e está com dificuldades, considere conversar sobre uma recuperação judicial ou sobre uma mediação. Aham. Pode ser dos primeiros passos para você organizar a casa, preservar a sua atividade e colocar na mesa para conversar com você os bancos e alguns fornecedores que podem hoje estar numa condição tão favorável que não vai querer nem escutar o que você tem a dizer, Aham. né? Em resumo, recuperação judicial para o devedor é colocar o credor sentado na mesa em condições de poder conversar em par de igualdade. Obriga né? a sentar, né? É, Uhum. acho que é isso. E aí sempre Perfeito. vai pedir uma recuperação judicial para resolver. Não é para barrigar, não é para chutar Uhum. lata, não é para dar cano, não é isso, É. né? Sobre me encontrar, Kleber, isso aí é um problema, porque eu não tenho rede social, mas Site do escritório. site do escritório, É. para quem, acho que a gente acabou não falando, né? É. Mas o escritório é composto por mim, mais 3 advogados. Aham. Somos 4, né? Uma equipe enxuta de pessoas especializadas que trabalham com isso. Sou eu, Eduardo Carvalho, Felipe Mesquita, Carolina Cordeiro e Wagner Miller. Então, Carvalho, Mesquita, Cordeiro e Miller. Estamos no Aham. LinkedIn, estamos com nosso site e sempre à disposição, até mesmo, né, Kleber? Eu tenho uma filosofia muito clara e muito convencido de que muitas vezes o que mais vale para o empresário sentar com o advogado para falar de recuperação judicial não é nem para fechar um contrato e fazer o maior processo da vida dele, Aham. mas é só para ver que existe luz no fim do túnel. Sim. Muitas vezes a gente recebe alguns Isso que é clientes importante, no escritório que estão em desespero, acham que não tem mais o que fazer, que tem que vender o carro, que tem que vender a casa, que tem que baixar o padrão de vida e né, Aham. voltar para uma situação muito abaixo do que conquistou com anos de trabalho. E eu sempre tenho para mim que, assim, calma, né? Preserva o que você construiu. A gente sabe que trabalhar demanda tempo, demanda energia, e não é porque você teve uma dor de barriga que nós vamos desfazer de tudo que você construiu. Então, eu tenho também esse compromisso muito grande de dar uma tranquilidade. Não Bacana. necessariamente vai caminhar para um processo ou para alguma coisa, mas muitas vezes a gente tem a satisfação de receber no escritório pessoas que estão ali, né, ansiosas, angustiadas, porque estão com uma dívida, assim, calma, não é o fim do mundo, não, né? A gente Aham. consegue conversar e às vezes a própria pessoa só precisava de saber disso, Aham. que tem solução. Acho que É. esse que Isso é importante. é o que eu gosto de carregar comigo, assim, sempre, né? Dar tranquilidade para quem nos procura também, né? Maravilha. Obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite e por esse papo aí gostoso com a gente. Eu que agradeço. Sempre que você quiser me chamar, estou à Oh. disposição. Se você quiser ter uns polêmicos Pode aí. ter certeza que vai ter muitos convites. Eu sempre gosto da companhia de vocês. Acho essa iniciativa suas muito bacana. Estou acompanhando. Top demais. E é assim que a gente consegue também, de novo, sua primeira pergunta, né? Mudar a cultura. Eu acho que são com conversas dessas que as pessoas vão Exatamente. perceber que
recuperação judicial não é bicho de 7 cabeças, ninguém tem que ter vergonha de nada, É. e que tem muita gente disposta a ajudar de todos os lados aí, Ser transparente é muito melhor, né? sem dúvida. Felipe, considerações finais aí, onde te encontra? Bom, primeiro eu agradecer a presença do Eduardo, né? Aprendi muito, desde sempre, né, Eduardo, que a gente se conhece, aprendo muito com ele. Às vezes eu me meto a dar pitaco no direito aí, eu sou contador, mas não tem nada com isso, acabo dando pitaco lá. Mas sobre recuperação judicial, né? Eu acho que eu vejo como uma oportunidade mesmo do empresário ele se organizar, ele tratar o endividamento e o cenário dele mesmo com uma transparência, olhar para a gestão contábil como realmente a contabilidade né? Uma ferramenta de gestão, de Aham. controlar o patrimônio. Então, acho que isso é super importante. Então, a recuperação judicial é um momento muito bom para isso. Como encontrar nas redes sociais? Eu estou lá no LinkedIn, Felipe Ladeia, e meu Instagram também é F_Ladeia. Fio o quê? F_Ladeia. Finderline. F underline. Beleza, O que pessoal. é F_Line? Que é isso, gente? Obrigado aí mais uma vez. Esperamos aí ter contribuído de alguma forma aí para o conhecimento. E tamo junto. Não esquece aí de nos seguir e clicar no sininho aí para ver novos podcasts. Obrigado! Falou.